Salve, salve, gurizada! Professor Lucas com mais um Hidrostática a princípio de Arquimedes Empuxo. Vem comigo. Olha só. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água. Com a força peso aplicada pela terra, o empuxo, exercido pela água, equilibrando-se como mostra na figura 1. Então a gente pode observar que sobre o peixe exerce-se duas forças, peso, que é a força gravitacional, e a força de empuxo, que é essa força exercida pelo líquido, pelo deslocamento do líquido. Peso sempre vertical para baixo, empuxo sempre vertical e para cima. Ele fala: desprezando-se a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume ocupado pelos gases da bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, ou seja, se não está variando a massa, eu tenho o mesmo peso. Porém, como eu estou enchendo a bexiga, eu estou aumentando o volume do peixe, aumentando o volume deslocado do líquido e, consequentemente, aumentando o volume deslocado, eu aumento o meu empuxo. Certo? O empuxo sendo maior que o peso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma aceleração vertical e a favor do empuxo, porque meu empuxo é maior. Então, nesse caso, o peixe começa a subir pela água. E ele está pedindo, na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta. Por que o módulo do empuxo aumenta? Então vamos entender, vamos explicar resumidamente o que é empuxo. Arquimedes, segundo as histórias, para tentar provar que a coroa do ouro a coroa de ouro do rei Hierão era pura ou não, descobriu que o empuxo, ou seja, essa força vertical e para cima, que o torna algo mais leve, entre aspas, ao ser inserido dentro de um líquido, pode ser calculado pela relação densidade do líquido, volume submerso, vezes a gravidade. Ou seja, o módulo desse empuxo, dessa força vertical e para cima, é dada pela relação densidade do líquido, volume submerso, vezes a gravidade. Então aqui é óbvio, né? Que aumentando o volume submerso, no caso aumentou a bexiga, aumenta o módulo do empuxo. Tá bom? Mas a pergunta é, como ele conseguiu chegar nessa equação? Experimentalmente ele verificou que esse empuxo, essa força em módulo, também era igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Desta forma, sabendo a densidade do líquido, o volume do corpo, que vai ser o volume deslocado também de água, eu consigo achar esse peso do líquido e a partir dessa previsão experimental, ele concluiu a relação algébrica que o permitiu calcular o empuxo da coroa. Então, pessoal, nós sabemos que o empuxo é maior porque o volume submerso é maior, porque o peso do líquido deslocado na figura 2 foi maior do que o peso do líquido deslocado na figura 1. Então, sabendo disso, vamos ver qual que é a alternativa correta. O empuxo aumenta por quê? É inversamente proporcional à variação do volume? Não, é diretamente, falso. Porque a intensidade da força-peso que age sobre o peixe diminui? Não,
peso é constante, ele diz que a massa do peso é a mesma. A densidade da água ao redor do peixe aumenta? Também não. É a mesma água, mesma densidade, o que está mudando é o volume submerso. Depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. Não, a densidade diminui, ele se torna mais, entre aspas, leve. Ao aumentar o volume de ar, eu estou transformando o peixe menos denso, por isso que ele flutua, entre aspas, tá? É falso. E o E de escola sobrou então como opção verdadeira, né? Por que aconteceu o aumento do empuxo? Porque o módulo da força-peso, da quantidade de água deslocada, ó, o peso do líquido deslocado pelo corpo do peixe aumentou. Aumentando o peso é a mesma coisa do líquido deslocado, é a mesma coisa de aumentar o seu empuxo. Alternativa E, alternativa correta.